Olá, sejam bem-vindas, amigas e amigos, à nossa conversa de todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui pelo Instagram. E hoje nós temos um tema bastante diferente, mas bastante interessante. Você sabe o que é diligência? Você se acha uma pessoa diligente? Pois nós vamos falar sobre isso, né? Vamos conversar sobre esse tema e vamos receber aí o pessoal. Boa noite, Lélia Miranda, Meire Moreira, minha querida. Boa noite, Mel Elias. Boa noite. Nós vamos aguardar uns instantes. As pessoas estão sendo informadas que nós estamos começando a nossa conversa de hoje ao vivo, falando sobre esse tema que é a diligência. E se você não sabe o que é diligência e o quanto que ela é importante para a nossa vida em todos os aspectos, venha nos escutar. Boa noite a Ana Lúcia, a Yuri Moreira, sejam bem-vindos, como sempre. Malu Boer, seja bem-vinda, Malu. Nós estamos aí falando hoje sobre um tema muito diferente, mas eu tenho certeza que é algo que vai ajudar a vocês, todos que estão nos escutando, que é sobre a diligência. E a pergunta é essa: você é uma pessoa diligente? Se você não sabe o que é diligência e quer descobrir se você é ou não uma pessoa diligente, acompanhe a nossa conversa dessa noite. Fique aqui conosco. E se vocês têm alguém que precisa pensar na sua vida, que a sua vida não está dando resultados que ele faz, que tudo que ele caminha, ele acha que não está dentro do que ele queria, da proposta que ele queria, é uma oportunidade dele pensar. Boa noite, Laila. Seja bem-vinda, Laila Yared, seja bem-vinda. Todos vocês, nosso tema hoje realmente está muito especial. Então vamos começar falando sobre o que é a diligência. E para ficar mais tranquilo para nós, eu trouxe uma definição que não é nossa, nós vamos falar sobre ela. É de um escritor que trabalha com temas de autoajuda, Stephen K. Scott. E ele diz que diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta, sem atrasos, com competência, eficácia e que tem o objetivo de alcançar um resultado puro dentro do melhor nível de excelência. Uma boa noite aí, Maria Bernadette, Luciano Rezende, sejam bem-vindos. Então, o nosso tema hoje é sobre essa virtude, que é uma virtude que exige de nós muitas habilidades, mas que também traz para as pessoas inúmeros resultados positivos na vida. Então, a diligência, ela pode e deveria ser construída na vida de todos nós.
Então é algo que, se você ouvir, se sentir convidado a pensar nisso, você pode fazer exercícios, fazer atividades para chegar a esse nível, né, que é o da diligência. Então, é uma habilidade que a gente adquire. E ela envolve, para quem está chegando, né, nós vamos dizer quais são as qualidades, quais são as habilidades que as criaturas têm que ter para se transformarem numa pessoa diligente. Primeiro, ele nos lembra da persistência criativa. O que é uma persistência criativa? Persistir é insistir, é repetir as coisas, é não desistir daquilo que nós estamos fazendo. Mas ele nos lembra que essa persistência, ela deve ser uma persistência criativa. Porque tem gente que insiste, que persiste, mas que não para refletir, para ver que às vezes está fazendo as coisas da mesma forma, no mesmo contexto, e isso não vai modificar o resultado. Então, a persistência criativa, ela cobra de nós, né, uma reflexão sobre o que nós fazemos. Uma persistência não criativa é algo que a gente poderia trazer como exemplo uma fala que eu repito em muitas das minhas conversas com as pessoas. Se você entrar todos os dias no sacolão, né, numa mercearia, numa horti, né, frute, granjeira, né, uma loja que vende frutas, legumes, verduras, e você todos os dias comprar laranja, o único suco que você vai tomar é o suco de laranja. Se o suco de laranja é algo que não te agrada, se o suco de laranja é algo que você não quer mais ou não quer agora, você vai ter que mudar a sua compra. Você vai ter que trocar a fruta para trocar o suco. Isso é uma persistência criativa. Ela envolve, né, um movimento de alguém que é resistente, que tem resiliência, mas que tem criatividade. Muitos de nós sofremos porque a gente insiste em fazer as mesmas coisas do mesmo modo, com uma ideia, né, não é lógica de ter resultados diferentes. E isso não sou eu que falo, né? A cultura milenar fala isso, a literatura traz isso. Na obra da Alice no País das Maravilhas, tem determinado momento, a rainha de copas, que é a rainha Maia, alguém se dirige a ela e a chama de louca. E ela, na colocação dela, ela diz: louco é alguém que faz a mesma coisa todos os dias e espera
ter um resultado diferente. Então, a primeira coisa para a gente ser diligente é a gente ter persistência, mas uma persistência que raciocina. Não é uma rebeldia, uma teimosia, porque muitos de nós teimamos o tempo todo fazer a mesma coisa da mesma maneira. Uma outra qualidade que as pessoas precisam desenvolver para ser diligente é ter o esforço inteligente. Mas esforço inteligente não é igual persistência criativa? Não. Quando a gente fala de esforço inteligente, esforço é um gasto de energia. É um empreendimento que eu faço, seja de energia física, energia mental, emocional ou espiritual. E esse esforço, ele deveria ser um esforço inteligente. Eu não deveria gastar a minha energia com algo que não vai dar resultados. Ah, mas eu não sei se vai dar resultados. De uma primeira vez, a gente até pode tentar. Mas eu teimar em gastar a minha energia com coisas que não resolvem, isso não é inteligente. Tem gente que gasta sua energia emocional o tempo todo com uma culpa, querendo mudar o seu passado. Querendo vivenciar um passado onde ele muda o passado. Isso não é possível. Então eu gasto as minhas emoções, eu gasto, às vezes, até o meu próprio esforço físico de chorar porque eu quero mudar aquilo que eu fiz, porque eu estou arrependido. Se eu arrependi, eu tenho que sair desse lugar e mudar o meu caminho. Então, quando eu falo de esforço inteligente, não adianta eu gastar a minha energia para mudar o outro. Nenhum de nós muda o outro. Ninguém. Ninguém muda a outra pessoa. Quem acredita nisso vive iludido. Vive caminhando de uma maneira inadequada. Então, ele está gastando a sua energia para nada. Esse esforço inteligente, ele envolve, dentro dessa definição que nós estamos conversando, planejamento e execução. Então, tudo que eu vou gastar energia, eu devo planejar o que eu quero. Sem planejamento, sair no caminho sem saber como e o que fazer, tocar a vida, né, do jeito que o samba diz, deixa a vida me levar, vida leva eu, de uma maneira irresponsável, isso está fadado, na maioria das vezes, a não ter resultados positivos. Então a gente precisa planejar a vida. Quem sai sem planejamento, sem saber para onde ir, para o que quer, ele fica, desculpem, mas o calor, a secura, a alergia da vida inteira está atacada esses dias. Então, o que a gente vê? Essa pessoa
corre o risco de ficar perdida. Há uma fala também no País das Maravilhas, eu gosto muito desse livro, esse livro me encantou. Em determinado momento, né, eles estão caminhando e ali se pergunta aquele gato que aparece o tempo todo, ela pergunta a ele, esse caminho vai para onde? O gato pergunta a ela, para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei. E ele responde, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas, na verdade, quando eu não sei para onde eu quero ir, a chance de eu pegar caminhos errados é muito grande. E isto vai acabar me adoecendo. Mas a definição nos fala ainda de que esse esforço ele tem que ser executado. Se eu tenho um planejamento, eu tenho que executar o meu planejamento, até para saber se ele dá certo ou não. Muitas vezes a gente desiste antes de realizar aquilo que nós planejamos. E dentro do objetivo da diligência, que serve para todas as áreas da vida, mas serve muito para o nosso trabalho, serve muito para quem está procurando sucesso. Eu não gosto muito de falar essa palavra sucesso, né? Até porque eu acho que o sucesso tem muito mais a ver com a vaidade e quem busca sucesso está muito preso à fantasia. Então eu prefiro, quando eu falo, quando eu trabalho alguma coisa nesse sentido, sobre êxito. Que êxito é um resultado positivo que me traz satisfação, me traz transformação. O sucesso, às vezes, é igual paixão, né? É fogo de palha. Dura um tempo, pouco, né? E quem procura sucesso acaba se endividando pelo sucesso, por querer manter o sucesso constantemente na sua vida. Então, essa execução, para quem quer ser diligente, ela tem que ser honesta. É não roubar dos outros? Não. Eu tenho que ser honesto. Honesto com o que eu planejei, honesto com as minhas possibilidades. Não adianta eu querer fazer algo que eu não tenho possibilidade de fazer. Eu vou marcar, né, reservar um teatro para apresentar para vocês um solo de balé, de uma peça de escola. Eu não tenho nenhuma capacidade disso. Eu não tenho formação para isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu tenho que ser honesto, tanto quanto eu me esforço, quanto o planejamento, quanto a execução. Não adianta planejar aquilo que não está na minha mão. Quantas pessoas vivem endividadas financeiramente? Quantas pessoas entram em quadros de profunda ansiedade, depressão? Quantas pessoas pensam? Quantas pessoas planejam e executam o autoextermínio porque não foram honestas com elas mesmas? Elas construíram coisas que elas esqueceram que isso tinha um alto preço na vida, ou quiseram coisas das quais elas não tinham capacidade nem competência para construir naquele momento.
Então, uma pessoa diligente, ela cumpre os seus compromissos sem atraso. Isso não significa que vez por outras pessoas não se atrasem. Principalmente quem mora numa cidade grande, atraso hoje é algo que não está nos nossos cuidados. Às vezes a gente se prepara, sai muito cedo e ainda fica preso no trânsito. Uma pessoa diligente, ela faz as coisas que ela tem com competência, com aquilo que lhe compete. Ela faz aquilo que é devido ao planejamento, devido àquilo que ela busca e que ela pode realizar. Ser competente não é fazer tudo. Ser competente é fazer aquilo que eu sei da melhor forma possível. E além disso, alcançando resultados de eficiência. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer as coisas com a maior eficiência possível. E a eficiência, ela envolve o menor desgaste com os melhores resultados. Né? E isso que é o que Steven Scott chama de um resultado puro e de um maior nível de excelência. Então a diligência significa ser perfeito. Não. A diligência significa que naquilo que eu busco, naquilo que eu faço, naquilo que eu planejo, naquilo que eu tenho que executar, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Isso é muito interessante, voltando à questão do sucesso, que é um grande problema hoje em saúde mental, porque muita gente está buscando sucesso, e sucesso não é para todo mundo. Eu achei muito interessante, porque o Fantástico não, desculpa, o Globo Esporte, ele fez uma reportagem nos 2 últimos domingos sobre um tema muito interessante, que são os jogadores de futebol que trabalham como jogadores e que ganham no máximo um salário mínimo. Porque há uma ilusão, né? As escolinhas de futebol estão cheias e os pais sonham com os filhos que vão virar os craques dos grandes times e ficarem milionários. Primeiro, que essas criaturas, elas têm algo que é delas, que é a aptidão. Né? Elas têm isso delas. Depois, elas constroem essa habilidade. Ninguém se transforma nisso sem esforço, sem treino, sem trabalho e sem sacrifícios na vida. Claro que depois de um determinado tempo, as pessoas tomam atitudes que podem ser questionáveis ou não. Não é isso que me compete aqui. Mas o sucesso, ele não é essa fórmula mágica que a gente vê na rede social o tempo todo. E que tem muita gente perseguindo o tempo todo, que você vai ganhar muito dinheiro numa semana, que você vai ficar rico, milionário. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Tem gente que que tem muito dinheiro hoje, que tem muita condição através, por exemplo, de ser influencer,
Eu tenho amigos que estão nessa condição. Mas eu sei o esforço, o sacrifício, a luta da vida deles. Não é essa beleza que as pessoas pensam. Às vezes, às custas de muito sacrifício. Né? Eu ouvia uma história do Rossandro. Ele teria hoje um café filosófico com Cortella, e isso seria presencial, e ele narrava que eram 3 horas da manhã e ele estava viajando para, se não me engano, era para Ribeirão Preto, aonde iria acontecer esse café filosófico, e só quem viaja, e como ele viaja muitas vezes, acordar para pegar um avião 3 horas da manhã não é uma coisa simples. Então, a diligência, ela nos cobra essa compreensão. Mas alguém aqui me ouvindo, né, pode perguntar assim, mas para que serve a diligência? Para que eu vou fazer esse esforço? Até porque todo mundo quer as coisas mais fáceis. A diligência, ela pode ser utilizada em qualquer área da vida social e afetiva. A diligência, uma pessoa diligente, ela vai poder usar isso no seu trabalho, no seu relacionamento social, na liderança que ela exerce em determinada comunidade. Ela vai poder usar isso na construção de relacionamentos mais profundos e que tragam retornos positivos. Ela vai poder utilizar isso no momento que ela adoece e que ela precisa fazer uma dieta, mudar a qualidade de vida, mudar a forma como vive. O indivíduo diligente, ele tem mais facilidade de aderir a tratamentos que exigem esforço do que as pessoas que não são diligentes. Né? Uma coisa que a gente raramente vê num diabético é ele ser diligente. Porque a maioria dos diabéticos, eles não seguem as orientações clínicas de maneira adequada. Às vezes tomam um remédio, não fazem a dieta, não fazem o exercício, não têm os cuidados que são precisos para essa coisa. Uma pessoa inteligente, que tem uma diligência na vida, que entende que a diligência é importante e a constrói, ela vai conseguir maior êxito nos seus empreendimentos e objetivos. Certamente, esse chamado para que as pessoas sejam diligentes para conseguirem melhores resultados, não vai ter, não vai marcar pontos no Ibope dentro da rede social. Até porque muita gente ilude as pessoas, mente, infelizmente isso é uma verdade, prometendo resultados e fins que são um engodo. Né? Muitas vezes é uma aplicação, né, de um golpe criminoso na vida de muitas pessoas. Não estou dizendo que todo mundo aplica um golpe criminoso,
quando fala de sucesso. Não é isso. Mas muita gente vende esse sucesso de uma forma golpista e criminosa, e isso é motivo para que muitas pessoas entrem em derrocada, caiam numa situação complexa, entrem num processo depressivo e muitas vezes percam-se no desespero do fracasso e busquem o autoextermínio. A diligência, infelizmente, é uma habilidade rara. E por que ela é uma habilidade rara? Porque, como vocês puderam ver, e quem está entrando agora poderá ver posteriormente na nossa live, ela exige diversas qualidades humanas. Se a gente não tem, né, essas qualidades, se a gente não busca essas qualidades, a gente não desenvolve a diligência. A diligência é um objetivo ainda a ser alcançado pela maioria de nós. Então, quais são as vantagens de uma pessoa ser diligente? Então, nós apresentamos aqui a utilização da diligência. Agora nós vamos falar disso. Que vantagem tem ser diligente? Lembrando que geralmente as pessoas e a sociedade atual, eles buscam os caminhos mais fáceis, mais curtos, com resultados imediatos. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem caminhos mais fáceis, curtos e resultados imediatos. Isso, além de ser uma ilusão, porque ninguém vai ter sucessos em caminhos fáceis, curtos, com resultados imediatos. As pessoas que têm sucesso, seja na arte, no futebol, em qualquer empreendimento, elas têm esforço, elas precisam trabalhar, elas têm limitações que a vida exige para que elas consigam realizar as coisas que elas querem. Isso, quem quer caminho fácil, curto, resultado imediato, vai cada vez mais buscar essas fórmulas mágicas, e essas fórmulas mágicas tendem a reduzir a nossa capacidade intelectual. A gente vai ficando menos capaz de raciocinar, menos capaz de fazer as coisas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a gente traz aqui um exemplo muito simples. Eu vejo pessoas, às vezes, que a gente está conversando e precisa fazer um pequeno cálculo muito simples. E que essa atitude de não buscar caminhos mais complexos, evitar os resultados imediatos, exige que as pessoas contem na mão. Outro dia, eu atendendo uma pessoa, eu falei que ela estava aos meus cuidados desde 2017 e ela precisou contar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 para saber que ela estava caminhando
para o 8º ano, que ela está no 7º ano de atendimento aos meus cuidados. Né? Algo muito simples que eu faço de cabeça. E isso é tão complexo do ponto de vista da perda dos cuidados, das coisas, que a Dinamarca tirou de dentro das salas de aula todas as telas, os computadores, os celulares, tiraram as máquinas de calcular e estão colocando as crianças para estudarem usando caneta e lápis. Um dos países mais adiantados, mais cultos do mundo, né? Mais desenvolvimento do intelectual, porque perceberam que as crianças estavam ficando emburrecidas com essa tecnologia que tira da pessoa essa capacidade de fazer isso. A diligência, ela exige, ao contrário, que a gente faça esforços de raciocínio, né, para planejar, esforços para montar os passos de execução. Ela nos cobra essas coisas, mas ela nos traz vantagens. Quais são as vantagens de uma pessoa que é diligente? Ela terá a garantia de vantagem certa em relação às pessoas que não são diligentes. Porque se ela faz um esforço, ela tem uma persistência, ela vai buscar fazer mais do que as pessoas que não fazem assim. E aí eu não estou dizendo que elas não fazem sempre porque não querem. Porque tem pessoas que têm outras limitações, mas a gente vai ver que uma pessoa que tem um esforço, um planejamento para um estudo, por exemplo, para um concurso, à medida em que ela desenvolve toda essa capacidade, ela tem mais vantagem do que aquelas pessoas que não estudam ou que não têm esse planejamento e esse esforço criativo que é preciso se fazer. Outra vantagem que o diligente tem, né, o indivíduo que é diligente, é que ele aprende e consegue o controle sobre a situação. O indivíduo que se esforça e que tem essa persistência criativa em que ele repete, mas vai refletindo para mudar, que ele tem esse esforço inteligente, que tem planejamento e que tem passos de execução, ele certamente, quando constrói isso, ele tem controle sobre aquilo que pode acontecer, porque quem planeja, planeja o que deve fazer e planeja também os riscos do que pode acontecer e do que ele precisa para enfrentar esses riscos, essas adversidades que às vezes se apresentam. O indivíduo diligente, ele vai viver uma experiência com satisfação genuína. Porque todo esse esforço dele, todo esse cuidado para entregar o melhor resultado, quando a gente entrega um melhor resultado para alguém, esse alguém fica satisfeito e a gente vai perceber isso. E isso vai nos trazer também uma satisfação genuína. É muito importante esse fato. Né? O indivíduo que é diligente, ele não vai ficar sem ter algo na vida para se sustentar, seja do ponto de vista físico, material, né, do ponto de vista
emocional, do ponto de vista espiritual. Ele vai ter formas de caminhar e buscar esse caminho. Uma pessoa diligente, ela vai ter o respeito e admiração das pessoas. Mais do que isso, o indivíduo que é diligente, ele é visto, ele é identificado pelas lideranças, pelas autoridades. Então, um funcionário diligente, ele vai ser identificado. Ele vai ter novas chances para o seu crescimento e a sua transformação. O esforço, né, vai trazer para a pessoa um atendimento às suas necessidades. Então, quando a pessoa faz esse esforço, por exemplo, no campo da saúde, em breve ela vai ter resultados bastante positivos. É bastante satisfatório você estar com níveis altos de glicose, você está com um exame de hemoglobina glicada alto e que você cuida verdadeiramente de se tratar e no próximo exame você já tem um resultado, né, de um nível de glicemia abaixo, né, daquela média que já é aceita, e isso é importante, que ele teve um rebaixamento desse valor da hemoglobina glicada, mostrando esse esforço que ela teve. E as pessoas que são diligentes, elas vão ter maiores vitórias com o tempo. Então, um indivíduo que busca um sucesso imediato, ele pode ter um sucesso imediato. Mas se ele não fizer nenhum movimento de esforço, vai ficar ali e daqui a pouco ele está esquecido. O indivíduo diligente, ele é reconhecido, né? E ele não para, ele caminha, ele se esforça e ele muda todo esse processo na vida. Isso não significa que ele não descansa, isso não significa que ele não se cuida, isso significa que naquilo que ele busca, ele é tenaz de uma forma inteligente e criativa. E o que a gente poderia dizer de quem não é diligente? A gente pode dizer que uma pessoa que não é diligente, ela é uma pessoa negligente. E mais do que isso, ou também, além disso, ela é uma pessoa preguiçosa. Pessoas preguiçosas e negligentes, elas estão do lado oposto da diligência. E quais são os riscos que corre uma pessoa que é negligente e preguiçosa? Primeiro, ela caminha em desvantagem. Porque se ela não está atenta, ela, quando acordar ou perceber, as pessoas já estão caminhando à frente dela. Se ela é preguiçosa, prefere viver na preguiça, a gente evita usar aqui a palavra ócio. Depois que eu aprendi que ócio não é essa preguiça, né, eu tento evitar usar esse contexto. Então, uma pessoa preguiçosa, ela caminha em desvantagem. Uma pessoa negligente e preguiçosa,
a vida dela vai ficar à mercê das pessoas, porque como ela não produz, como ela produz menos nesse processo de preguiça e negligência, ela vai depender das pessoas. Ela vai precisar de alguém que tem para possibilitar para ela alguma coisa. E nesse processo, geralmente quem tem exigências, e às vezes exigências muito fortes, né? Nesse processo, nesse caminho. Uma pessoa negligente, né, que não é diligente, ela tem uma tendência a ter muitos desejos acompanhados de muita frustração. Eu quero, mas eu não faço. Né? Eu fico sentado, eu fico esperando o que aconteça. Né? E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está lá na música revolucionária do período, né, muito triste do nosso Brasil, que foi o período do golpe militar, né, o período da ditadura. Né, e ali tem essa fala, né, de um texto do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, o negligente, às vezes, ele quer muito, mas ele não vai ter nada, porque ele não se esforça nessa caminhada. Esses indivíduos, eles têm pouca capacidade para desenvolver sabedoria. Porque sabedoria não é só conhecimento. Do ponto de vista, inclusive filosófico, a sabedoria é algo de espiritual muito grande na vida do indivíduo. O sábio não é aquele que tem a teoria. O sábio é aquele que a tem e que a usa na prática. Então é algo muito mais. Alguém que é negligente ou preguiçoso não vai buscar isso. E, infelizmente, dentro do meu trabalho, eu vejo pessoas que elas acham vantagem não trabalhar, não ter que fazer, ter pessoas que façam por elas. Isso é cômodo, mas isso não é sábio. Porque se eu não sei fazer, ou se eu não me disponho a fazer, eu fico à mercê de quem sabe fazer. Então, a gente precisa pensar nisso, porque tudo isso que eu estou falando se encaminha para um lado da área de empreendimentos, a área desse crescimento, mas cabe na área da saúde. Pessoas, né, que não buscam cuidar da saúde, elas vão chegar num determinado momento que, na sua falta de saúde, elas são totalmente dependentes de outras pessoas. Elas são dependentes de remédios, não dependência de vício, de necessidade. Elas são dependências de cuidados dos outros porque elas não fazem por se cuidar. Pessoas negligentes e preguiçosas têm grande possibilidade de perder os seus ganhos e as suas posses. Né? E como elas iniciam os seus esforços atrasados,
esses esforços, enquanto resultado, às vezes tendem à inutilidade, porque elas perderam tempo, o momento de conseguir as coisas. Então, isso precisa ser pensado muito, 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 muito. E falando de saúde, a preguiça é um grave problema. Eu, a vida inteira, trabalhei com pacientes extremamente preguiçosos, que não querem fazer nada na vida. Quantas vezes pacientes me pediram que eu fizesse um atestado que eles eram incapazes para entregar para a família deles não exigir que eles trabalhassem, fizessem nada. Mas não era trabalhar fora de casa, não, para não fazer nada em casa, para não ter que arrumar uma cama, para não ter que lavar uma vasilha, para não ter que colocar um lixo na lixeira, para não ter que auxiliar nas tarefas da casa. Certa vez eu tinha um paciente que a preguiça era tão grande que me vinha uma frase, né? Não cabia dizer a ele, mas o julgamento ruim, né? A cabeça da gente, eu falava, se pensava, se preguiça pagasse imposto, coitado dos pais dele. Não iam ter dinheiro para pagar, porque ele não ia fazer nada. Alguém teria que pagar o imposto da preguiça, porque ele não se propunha a fazer nada. Nada, nada, nada. Teve um determinado momento que, tentando estimulá-lo a trabalhar, eu pedi a ele para trazer um jornal para a gente ver se havia empregos que não exigiam experiência, porque ele nunca tinha trabalhado. E pode achar estranho, eu tive que comprar um jornal depois para a gente tentar trabalhar isso, porque ele dizia que ele não ia sair de casa para ir numa banca comprar jornal para trazer para a sessão, porque ele estava muito cansado. Estava muito cansado. Então, a preguiça, ela é o grande obstáculo da diligência. E pior, preguiça gera mais preguiça. Quanto mais preguiçoso você ficar, mais preguiça você vai ter. E mesmo pessoas que não são preguiçosas o tempo todo, se você começa a ficar muito à toa, você tem dificuldade de reassumir os cuidados dessa situação. A Célia está lembrando aqui que ela acompanha o paciente assim. Ele tem preguiça até para comer. A Luz coloca aqui que o doutor, minha mãe falava que isso é preguiça mental. É uma coisa bastante complicada mesmo, né? Mas é importante que a gente reconheça as raízes da preguiça, né? A primeira delas é o egoísmo, né? Porque para a gente sair da preguiça, fazer as coisas, se tornar cidadão, né? Porque a gente só é cidadão se a gente faz alguma coisa para a cidade, para a comunidade onde a gente vive. Né? O indivíduo tem que desenvolver empatia, a solidariedade, o altruísmo na vida. Porque eu não trabalho só para mim, eu trabalho para uma comunidade. E eu nem sempre trabalho para ganhar alguma coisa diretamente. Eu estou aqui falando diretamente, eu não estou aqui para ganhar as coisas. Acaba que isso abre um espaço, sim,
né? Inclusive um espaço no meu trabalho. Mas isso é um espaço que eu abro para falar de saúde mental e espiritualidade numa perspectiva muito diferente do que eu ouço muitas vezes as pessoas falando. Porque alguém já me disse um dia, mas você acha que isso que o senhor está falando é função de psiquiatra? Eu disse, e muito. Porque eu não consigo me entender como psiquiatra só com uma caneta que prescreve remédio. Eu não me entendo nesse lugar. Talvez porque trabalho com psicoterapia, mas eu não consigo me ver nesse lugar. É importante que a gente trabalhe as coisas com as pessoas. É importante que elas reflitam sobre essas coisas. Né? Mesmo os pacientes que estão aos meus cuidados do ponto de vista da psicofarmacologia, eu faço refletir. Né? Alguns dias atrás, uma paciente minha deprimida, ela falava que ela queria fazer mudanças. E aí eu perguntei para ela, mas você quer mudar para quê? Para onde? Para que lugar? Você quer chegar aonde? Não sei. E aí eu falei a história lá de quem não sabe para onde ir, qualquer estrada serve, é um perigo. Né? E eu dizia para ela, se eu não sei para onde quero ir, como é que eu posso falar que eu quero mudar? Eu posso não ter clareza do destino, mas eu tenho que ter noção do destino. Uma outra, né, raiz da preguiça é a presunção. Né? A, a presunção, né, ela retira da gente a capacidade de entender que a gente não vive sozinho e que a gente precisa de ajuda e a gente precisa de conselheiros, sejam eles pessoas, livros, né, que nos façam refletir. A gente precisa de parceria, a gente não faz as coisas sozinhos. Né? Há uma fala de Salomão, que é considerado um dos maiores sábios da história, e para o povo judeu ele é considerado o símbolo da sabedoria. E ele diz assim: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Então, que o preguiçoso ele se acha mais sábio do que 7 pessoas sensatas. E uma outra causa, uma outra raiz da preguiça é a ignorância e a irresponsabilidade. E ignorância e mais irresponsabilidade é sinônimo de insensatez. Você não é sensato. A ignorância é falta de conhecimento. Não tem nada de errado eu ser ignorante. O errado é eu querer continuar na ignorância. Eu não me propor aprender. E a irresponsabilidade, né, é querer viver e fazer sem responder por aquilo que eu faço. Né? Eu posso fazer escolhas. Eu posso atender a minha vontade, mas eu tenho que responder por isso. O que a gente pode fazer para alcançar a diligência? O que a gente pode fazer? O Steven Scott ele apresenta 4 passos em que ele se baseia num livro de Salomão, que é o livro de Provérbios.
Quais são esses 4 passos? De uma linguagem que nós não vamos nos deter à linguagem religiosa, porque isso pode incomodar muitas pessoas, a mim não incomoda nada, mas primeira coisa, eu tenho que acordar para a realidade. É a primeira coisa. E o que Salomão fala sobre isso? Em 3 provérbios, né, 3 versículos do capítulo 6, os versículos de 9 a 11, ele diz assim: até quando dormirás preguiçoso? Quando se levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e a necessidade como um homem armado. Então a primeira coisa é a gente acordar para a realidade. E a realidade diz que se eu quero algo, eu preciso me esforçar para isso. Se eu quero ter êxito nos negócios, se eu quero ter êxito nos estudos, na política, se eu quero alcançar a saúde, eu tenho que acordar para a realidade. Não adianta eu ficar tampando o sol com a peneira. Eu preciso fazer esse caminho na minha vida. O segundo passo é observar com cuidado tudo que está ao nosso lado. Porque todas as coisas nos ensinam alguma coisa. Todas elas. Então, nós precisamos entender, né, que quando a gente observa tudo, a gente tem uma visão ampla, isso nos afasta dos perigos, da ruína, porque nós vamos observando cada vez mais as coisas, vendo aquilo que não é bom e aquilo que é útil e vamos fazendo um caminho diferente na nossa jornada. E o terceiro passo é criar parcerias eficientes. Ele, Salomão diz, na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Em qualquer projeto relevante, é impossível ser diligente sem buscar orientação externa e parcerias eficientes. Não tem jeito. A gente precisa disso. A gente precisa se ampliar. E o quarto passo para ser diligente é buscar, perseguir a sabedoria. É fazer do desejo de ser sábio o alicerce para a nossa vida. Utilizar a nossa vontade para aprender e fazer aquilo que a gente aprendeu. Né? E Salomão diz no versículo 16 do Provérbio 16, assim: melhor do que ouro é adquirir sabedoria. E adquirir discernimento é melhor do que a prata. Então, a gente precisa acordar para a realidade, a gente precisa observar com cuidado tudo que está ao nosso lado, nós precisamos nos dispor a buscar parcerias eficientes para a nossa vida e perseguir a sabedoria. Esse é o caminho para se ser diligente. Esse é o caminho que me faz construir saúde. Esse
é o caminho que me faz sentir feliz. Esse é o caminho que me leva ao êxito, que me leva a descobrir o que é que verdadeiramente importa na construção da felicidade, do sucesso e o que não importa. Certamente esse é um caminho não muito fácil e por isso muito pouco convidativo. Nós preferimos acreditar em soluções que a gente chegam a nós como mágicas e que vão fazer que o Roberto de hoje seja amanhã alguém diferente. Eu quero ser o que eu não sou. E quantas vezes as pessoas fazem isso? Buscando uma beleza que não se tem, manter uma juventude que está indo embora, né? Manter uma aparência que eu acho que é bela e que vai deformando a minha pessoa. Então, tudo isso, né, cobra de nós um processo, né, de esforço criativo e inteligente. Isso é que é ser diligente. E isso é importante em saúde mental. As pessoas que se esforçam, que refletem, que buscam, elas transformam a vida. Né? E a gente deveria usar a diligência para tudo, porque muita gente acaba pegando isso para o campo das finanças, do poder, do dinheiro, né? da fortuna. Mas existem outras coisas que a gente pode alcançar através da diligência. Eram essas as nossas considerações sobre esse tema novo, diferente, que a gente não escuta todos os dias e que as pessoas precisam tanto. Lembrando a quem entrou agora mais tarde, que não nos acompanhou desde o início, que essa live ela não fica gravada no Instagram. A gente só deixa gravada no Instagram, como a semana passada, né, que nós tivemos um problema da aparelhagem da gravação para a equipe e a gente tinha que deixar a nossa fala da semana passada para que ela pudesse ir para o YouTube depois. Mas hoje parece que tudo está dando certinho aí. A gente foi bastante cuidadoso, preparou as coisas anteriormente, ficou vigiando o computador, ficou vigiando aí, parece que alguém mexeu na tomada e a energia ficou desligada. Eu não vi, o computador desligou, né, descarregou e a gente perdeu todo o trabalho. Mas isso vai ficar. Então ele vai para o nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal do YouTube, vá lá, o Dr. Roberto Lúcio, é um canal de saúde mental e espiritualidade. Nós temos centenas de lives, de conversas, de reflexões, de entrevistas, de workshops que nós demos no transcorrer de muitos anos, que nós fomos buscando para colocar aí, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, se inscrevam. Para nós é importante, mas é importante se inscrever para que a plataforma saiba que tem pessoas que estão interessadas nesse assunto. Porque geralmente a plataforma só vai divulgar determinados trabalhos para as pessoas, se isso, né, tiver uma correspondência dentro da própria plataforma.
E marque o sininho para as notificações. Todas as semanas nós temos alguma coisa nova lá. Então assista, né, ao nosso material de todas as terças-feiras, as nossas é, palestras, o material que a gente faz em algumas instituições, entrevistas que foram feitas aqui e fora do Brasil. A gente convida vocês para conhecerem. No mais, quem está conosco até agora, boa noite, durmam em paz, tenham um sono tranquilo, sem precisar de medicação, né? Tem gente que precisa do remédio, mas a gente precisa aprender a cuidar melhor do nosso sono para que a gente não precise desses medicamentos. E às vezes as pessoas se assustam. Outro dia uma colega me assustou. Você não faz receita para você mesmo? Não, eu não tomo medicação psiquiátrica. Você nunca tomou? Aí eu falei com ela, eu tentei tomar 2 vezes, porque eu queria dormir mais horas, nem é porque eu precisava dormir mais horas. É porque era para mais fácil para as pessoas eu não acordar muito cedo. Tomei, não resolveu. Falei assim, não quero isso, não precisei, graças a Deus. Se precisar, tomo. Não tenho problema nenhum em tomar remédio, mas não precisei. Mas que a gente durma em paz e, se possível, sem remédio, né? E se não é possível isso, que a gente tome o remédio com parcimônia, com cuidado. Até mais, semana que vem nós temos a nossa última live de outubro, porque eu tenho a live na terça-feira, no dia 15, no dia 17 eu viajo para compromissos meus e compromissos familiares, vou estar fora do Brasil, né, vou estar participando de um evento que é onde eu falo desde 2005 em Portugal. Todos os anos a gente é convidado para estar lá e a gente vai com prazer. Então eu vou estar falando sobre saúde e espiritualidade nas jornadas portuguesas de saúde e espiritualidade em Lisboa. É o evento que acontece na Universidade de Lisboa. E vamos estar falando também em Milão e depois num evento em Assis, patrocinado pela Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que a gente busca ajudar com aquilo que nos é possível, pelo valor e pela dignidade do trabalho que eles fazem. Então eles vão estar realizando, os fraternistas da Europa estão se reunindo para fazer um encontro em que vão estar bastante pessoas reunidas, vamos estar falando eu, Andrei, Rossandro, o Wagner Moura, que é fundador da fraternidade, vão estar falando lá outros companheiros nossos que vão estar trazendo a sua mensagem para a Europa, para que a Europa vá abraçando cada vez mais essa proposta da Fraternidade Sem Fronteira, que atende hoje milhares de pessoas no continente africano e no Brasil. Então vamos fazer da nossa parte. Um beijo, até a próxima semana. Acompanhe a gente todos os dias no Instagram. Nós temos uma postagem falando sobre saúde mental e espiritualidade.